Eu vi um vídeo que me cortou o coração. Era o vídeo de um pai que colocou um tempo anterior e o tempo presente. O tempo anterior, quando tinha a sua filha junto a si, e o tempo presente, com a sua filha já ausente. E ele coloca a seguinte questão: Deus deve me odiar, porque levou a minha filha. E é a fala que muitos são cristãos dizem, porque foi da vontade de Deus. Deus tomou para si. A gente precisa avaliar um pouco o equívoco dessa frase naquilo que é vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi a morte, pelo contrário, a vontade de Deus sempre foi vida e abundância. Quando ele criou todas as coisas, criou tudo perfeito e nos deu vida. O problema foi dar crédito a uma outra fala, aquilo que já havia sido decretado, inclusive, pelo Senhor. No momento em que comer desse fruto, certamente morrereis. A escolha foi nossa pela morte, não pela obediência. Então não podemos dizer que é da vontade de Deus a morte. A vontade de Deus é a vida. Ele coloca diante de nós sempre bênção e maldição, vida e morte. E ele sempre nos aconselha: escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. A bênção e a vida está em Deus, porque ele é a própria vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante porque muitas vezes nós não refletimos sobre o que isso significa. O Senhor nos deu uma nova vida e vida eterna, em que a morte não tem mais poder. Onde está a morte, o seu aguilhão? Como Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque nele temos vida. Temos o perdão de Deus, a paz do Senhor, com o sacrifício perfeito. Então, não entrando no mérito da dor, que certamente ninguém deseja perder um familiar ou deixar de usufruir da presença desse familiar, e exatamente porque Deus deseja a presença de seus filhos com ele, ele resolveu a grande questão que seria impossível para nós. Ele nos deu vida. Só que essa vida veio através da morte do seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho por amor. Ele deu a vida do seu próprio filho e o seu próprio filho, Jesus, entregou sua própria vida. Cumpriu todos os preceitos necessários para ser um sacrifício mediador expiatório, propiciatório perfeito. O justo pelos injustos, o perfeito pelo imperfeito, o bom pelo mal, o santo pelo profano. E aqui nós estamos, diante de Deus, necessários reconhecer quem nós somos, para reconhecer desse amor, desse sacrifício e saber que somente por meio dele é possível ter vida. E já passamos da morte para a vida. A morte não tem mais poder. Nós temos a vida em Cristo Jesus. E o tempo que se chama hoje está em perceber que aquele Deus, nosso Deus, que deu o próprio Filho em favor de nós, não brinca com a vida humana. Ele deseja a vida. Mas é necessário reconhecermos que quem escolheu a morte em um outro momento fomos nós, que agora está diante de nós a vida. Que escolhemos, pois, vida. E isso somente em Cristo Jesus. Que você possa, nesse momento, reconhecer o quão distante estamos de Deus. Estamos afastados da presença de Deus por causa dos nossos pecados, as nossas escolhas em dar crédito a uma outra palavra que não é de Deus. E nesse grande abismo que é impossível nós, enquanto seres humanos, estarmos próximos de Deus pela suficiência das nossas obras, porque elas não são suficientes, porque o que seria suficiente para aquele que requer perfeição, justiça e bondade plena? As nossas obras não são capazes de comprar a nossa salvação. Mas aquele que resolveu a nossa questão é o próprio Deus vindo em carne. Se deu por nós. E a entrega das nossas vidas a ele é o que diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque toda a glória pertence tão somente a Cristo Jesus. Que você possa perceber a suficiência de Cristo, entregar a sua vida para ter vida em abundância e passar já a usufruir dessa paz em Deus que nos permite ter domínio sobre si, para a glória de Deus e cumprir a vontade dele, retomando vida